Peças raras. Vamos abrir então falando do incrível universo dos podcasts, porque o podcast está com tudo. E o professor Marcelo Abud vai falar sobre a entrada do YouTube nesse mercado. Vamos lá! Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte, bom dia, curiosa, curioso, que está sempre aqui com a gente, é um grande prazer. Olha, quem não dava nada pelos podcasts tá queimando a língua, né? Porque é uma coisa que só vem crescendo, né? Cada vez com mais superproduções, com atores de primeiro time, com apresentadores, né? É um formato que está crescendo muito e, obviamente, tem chamado a atenção desses grandes players, né? Então, estava ali no Spotify, vem os concorrentes, tal, e aí de repente a gente ouve que o YouTube está de olho nisso, né? Já entrou nisso. Como é isso, Marcelo Abud? Então, Marcelo Duarte, bom, primeiro eu quero fazer uma ponderação. Para quem está nos acompanhando, também continuar a produzir podcasts independentes. Eles são a maioria, a maior parte dos podcasts são feitos por uma única pessoa, né? Mas tem esses grandes grupos tal, e às vezes parece que podcast é só isso. Você tem que ter um estúdio alugado, um microfone de. Então, não é isso, tá? É também isso. E que bom que isso valoriza, faz as pessoas terem uma escuta, como essas plataformas também começam a investir. Mas é muito importante quem tem algo original, e a gente já falou de vários podcasts aqui, alguns de muita audiência, por exemplo, o Inédita Pamonha, do Clóvis de Barros Filho, que é só áudio, que é ele falando apenas e simplesmente, e ponto. E é muito bom, e tem muita audiência. Então não desanime, você tem um assunto interessante, é para a podosfera o quanto antes. E aí vem o YouTube facilitando a vida das pessoas também para entrarem na podosfera. Olha que curioso, Marcelo Duarte, a gente tem o Guia dos Curiosos, né? Você tem ali o canal no YouTube, e se você for no YouTube Music, que é, né, você pode baixar no celular, assim como o Spotify, tudo tal, você já encontra o Guia dos Curiosos no YouTube Music. E cada playlist que você fez no canal do Guia dos Curiosos aparece como um canal diferente dentro do YouTube Music. Só que aí tem um detalhe, isso ainda é uma experiência no Brasil, né? Eles estão fazendo já nos Estados Unidos com alguns produtores, já distribuindo em formato podcast. Aqui é muito incipiente ainda, e é uma experiência na distribuição ainda. Isso não está aberto, eles não estão anunciando ainda. Mas você encontra ali o Guia dos Curiosos, só que você não consegue ouvir no YouTube Music. Curiosamente, aqui é um ponto bem interessante. O que você vai conseguir ouvir no YouTube Music em formato de podcast ou em playlist é justamente onde tem música. Olha só, o que você não consegue ouvir numa transmissão ao vivo do YouTube, ou numa live, ou então numa transmissão ali, numa estreia, né? Que eles acabam bloqueando, derrubam por causa de ter uma música conhecida. No YouTube Music acontece o contrário. Então, se você procurar tudo do Guia dos Curiosos que aparece lá, aparece a logo, aparecem os canais, né? Cada playlist vira um canalzinho, tudo tal. Você vai conseguir ouvir o que ali? Só as músicas. Playback, né? Aquela sessão com Beck e os tios de Fusca, que aparecem em vídeo e áudio. Você pode optar por ouvir, né, ou assistir no YouTube Music. E aí outros quadros, como um ou outro do Clube do Jingle, uma ou outra música, uma ou outra, muito poucos, do playback estão todos lá, viu? É uma centena que tem ali, viu, Marcelo Duarte? Então fica essa dica, quem gosta, né, e muita gente aqui gosta da banda que foi descoberta, que foi lançada no Você é Curioso. No Você é Curioso, e que depois teve uma temporada aqui no Olá Curiosos, né? Encontra, se for no YouTube Music, baixa aí o YouTube Music, faz a sua conta, se você não tem, e vai experimentando. E procura lá, Guia dos Curiosos. Vai aparecer, você pode ir em vídeos ou em playlists, tanto faz. Vai aparecer uma centena de músicas com a vinhetinha, tudo muito bem feitinho e tal,
do playback, do quadro playback. Mas a dica também... Tem uma dúvida. Vai lá. Só música com banda, orquestra, se a gente começar a cantar atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Essa aqui entra para o YouTube Music? Então, eu acho que depende da descrição que você faz do canal. Acho que tem mais a ver com isso, porque é curioso que, por exemplo, tem um conteúdo que está no YouTube como playlist, que não estava ainda como podcast, mas aí eles criaram o canal de podcast, que eu vou também deixar essa dica aqui depois. E aí, no YouTube Music já está a gravação, já está a entrevista, que é com uma homenagem, né, a pessoas da música. Então, assim, eu acredito que eles, não sei se eles entraram em contato, né, se o YouTube entrou em contato com esse canal especificamente, falou, vamos distribuir aqui para ver como é que funciona no YouTube Music e tal, mas o que eu acho mais importante é se quem está nos acompanhando aqui tem uma playlist que tem como base o áudio, como é o caso aqui do Olá Curiosos, né, a gente se preocupa em ter conversas que possam ser acompanhadas apenas em áudio no podcast, então vale a pena, inclusive você, viu, Marcelo Duarte? Fala aí para a sua equipe, já vai lá, pega as playlists e você vai criar quando você vai no vídeo que você publicou, tem ali uma possibilidade, quando você vai atualizar esse vídeo, né? Você clica lá para fazer alguma revisão nele, e aí você pode escolher, junto com as playlists, agora tem uma aba Novo Podcast. E aí você cria, por exemplo, vamos pegar aqui o Clube do Jingle. Então você vai pegar todas as colunas do Clube do Jingle e separar nessa aba Novo Podcast. Aí você vai pôr Clube do Jingle, Olá Curiosos, dar uma descrição do que é o quadro e colocar aí numa playlist. E vai aparecer no YouTube, já vai aparecer podcast ali nos links, né? Então vai ter o podcast no canal do Guia dos Curiosos e nesse podcast você vai ter os conteúdos separados. São playlists, né? Mas só que agora com o nome de podcast. Como a gente falou que quadro de rádio virou podcast, a playlist do YouTube tende a ser, quando privilegiar o áudio, independentemente de ser feita como videocast também, tende a ter essa distribuição como podcast, que depois no YouTube Music já vai estar tudo organizadinho, preparado quando eles emplacarem de vez, né, essa briga com o Spotify, porque no fundo o grande barato, a diferença de você ouvir o podcast no YouTube tradicional para o YouTube Music é que você pode fechar a tela e continuar ouvindo o conteúdo, mesmo que seja em vídeo, né? E mesmo que seja uma conta sem custo, sem você pagar por isso. Então aí é que entra o YouTube Music brigando com o Spotify, querendo ganhar esse espaço, e vamos ver o que acontece. Você podia fazer um tutorial explicando tudo isso, porque tem muita gente que vai querer fazer, né? Entender como faz. Você podia pensar nisso. Acabei de fazer antes da nossa gravação. Vá! 1 minuto, tem 1 minutinho ali no Peças Raras, no canal do YouTube do Peças Raras, e que em 1 minuto dá para entender como é que funciona isso que a gente conversou aqui. A questão de como você transformar uma playlist sua em um link de podcast que no YouTube já vai rodar e que no YouTube Music em breve vai ficar disponível também. Então já está lá. Então onde está? Explica direito, onde está? O tutorial do tutorial. Como é que a gente acha? Então, youtube.com, né? youtube.com/peças raras, pecas raras, e ali em vídeos vai ter um tutorial dizendo, né, como publicar o seu podcast no YouTube. E aí tem essa explicação visual, né? Ali eu publicando o nosso quadro, estão todos ali. Hoje tem o podcast no YouTube, então tá tudo ali. E ali eu faço o passo a passo, que é bem rapidinho, viu, Marcelo Duarte? Muito bem. Então, terminando o programa, eu vou fazer isso, então. Faça isso, vale a pena. Já vai preparando o caminho. E eu peguei, assim, como um achado do YouTube Music, né? Dentro de todos os podcasts que, como eu citei, ainda não estão rodando lá, tem um que a gente consegue ouvir. Ouvir e assistir.
e que é muito bacana, muito interessante. Foi lançado no mês passado, eu não conhecia. Foi nessa busca no YouTube Music que eu acabei conhecendo esse podcast. Qual que é? Atração. O que seria um podcast de atração, hein, Marcelo Duarte? Vou deixar para sua imaginação. Eu acho que é alguma coisa de romance, assim, ligado a romance, a casais. Se deu mal. Não é Não? nada disso. Nada disso. Eu não sei se você Mas chegou a... é atração tudo junto ou atração? É um bom nome também, mas é atração tudo junto. Atração tem a ver com uma gravadora que... Eu lembro dessa gravadora muito forte na MPB, que era a Atração Fonográfica. A Atração Fonográfica, a gravadora não existe mais, mas existe uma produção deles em relação a artistas da música. Então eles estão produzindo como uma produtora de conteúdo, né? Então a gente tem hoje no YouTube também um canal da Atração, né? Não é mais Atração Fonográfica, não está mais ligada à gravadora, mas é a mesma imagem ali que marca, né, a atração. Então por isso o nome podcast Atração. E aí eles têm um conteúdo muito bacana que é uma homenagem aos 45 anos de Caju e Castanha. Uia, 45 anos já? Pois é, me chamou muita atenção, mas está lá, está no título do... Eu achava que eles não tinham nem 45 anos ainda. Não, isso tem, mas não sabia que era de carreira também. Pois é, eles devem ter começado, né, muito Criança. antes da gente conhecer, eles começaram crianças fazendo esses desafios muito legais, que eles são extremamente criativos, além das músicas que eles gravaram, né? E aí a entrevista toda vai num tom Caju e Castanha, porque quem faz a entrevista é uma dupla, que é o Mano Velho e o Mano Novo, que está Uia, que completando sensacional. 30 anos de rádio. Então, assim, é uma entrevista deliciosa. Tem a versão completa, que tem acho que 1 hora, e aí eles separaram em episódios de mais ou menos 8, 9, 10 minutos. Então, tudo isso está no YouTube Music. Se procurar ali, se você colocar podcast e atração, esse vai dar para ouvir e assistir, quem quiser, no YouTube Music. Para ir explorando um pouquinho a plataforma, sentir como os podcasts vão funcionar lá, já dá para sentir, por exemplo, essa questão de você fechar a tela, ou você navegar, ou você escrever um e-mail enquanto continua a ouvir o podcast. E tem uma funcionalidade, vamos chamar assim, muito intuitiva no YouTube Music, que eu achei interessante, que lá em cima tem música e vídeo. Então você está acompanhando o podcast, basta clicar, você vai para uma tela parada e se você quiser assistir ao vídeo, você consegue. E outra coisa que eu não sabia também, eu estava ouvindo no Spotify um podcast essa semana e era em vídeo. E quando você está acompanhando em vídeo, se você está no carro e está usando o Bluetooth, ele corta o vídeo. Ele só permite que você ouça o áudio. Interessante. Então tem uma segurança aí, é bem bacana essa preocupação, né? A gente já falou de alguns pontos que precisam melhorar, mas também elogiar o que está já funcionando bem. Então vamos ouvir um pedaço desse programa Atração que o Marcelo Abud selecionou para a gente. Vamos rodar. Eu nasci nas catingueiras entrançadas de cipó, viajei de caminhão junto com Mané Cotó. Não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo, vivendo o meu gogó. Diretamente de Souza, diretamente do Vale dos Dinossauros, na gloriosa, na histórica, na inesquecível Peapá, R.A., Raíbiabá, Paraíba, a terra onde um dia um bode falou. Eu vou ficar assim? E eu vou ficar assim, sem couro. Gente, olha, meu nome é Luiz Duarte Amorim Filho, mais conhecido como Amorim Filho, 60 anos de profissão de rádio, e sou um radialista nascido em Souza, na Paraíba, no Vale dos Dinossauros, e a partir de 1983, aqui em São Paulo, lançamos um projeto chamado Nas Quebradas do Sertão. No início do projeto, eu convidei o meu querido Mano Novo, Expedito Duarte Amorim. Fala, Mano Novo. Muito legal, Abudi. Grande dica. E semana que vem tem mais. Combinado? Combinado. Então, até lá e um grande abraço.
Bom final de semana. Valeu, Marcelo Duarte. Peças raras.